internautas Donfa News, eu sou a Andréia das lojas Benoit e venho trazer uma super promoção para você. Nesse mês de novembro, você faz as suas compras aqui nas lojas Benoit e ganha na hora uma raspadinha. São mais de 1,5 milhão de prêmios e você pode ganhar na hora. Então corre para Benoit, faz as suas compras e aproveita essa e muitas outras ofertas. Esperamos por você! Olá, estamos começando mais um podcast, o Pod Mais, aqui do Donfa News, sempre trazendo informações importantes de maneira descontraída para você, nosso internauta. Com o patrocínio de lojas Benoit, Dom Feliciano, onde as melhores condições de pagamento e as melhores ofertas esperam por você ao lado do mercado gaúcho. Focus Energia Solar, a solução para você não pagar mais a conta de luz, está com a Focus Energia Solar. Ótica Central, há quase 2 décadas cuidando da saúde dos seus olhos aqui em Dom Feliciano. E você já conhece a ozonioterapia? Sabia que dá para tirar aquelas linhas de expressão e aquela gordurinha localizada sem sofrimento? Procure a ozonioterapia aqui em Dom Feliciano, na Galeria Paroquial, e saiba mais. E agora também com a gente, Tecmac Mahindra, de Camaquã. Você, amigo agricultor, que precisa trocar o seu trator, que precisa melhorar os seus serviços na lavoura, conheça então os tratores e implementos agrícolas da Tecmac Mahindra Camaquã. Acompanhe as redes sociais do Donfa News e também da Tecmac Mahindra Camaquã e saiba mais. E se você está curtindo esse podcast, o seu cliente também. Então, que tal patrocinar? Entre em contato no direct, no Messenger ou então nos telefones aqui do Donfa News e saiba como patrocinar. Passamos outubro, estamos em novembro e o assunto é cuidar da saúde, é se prevenir contra o câncer. Por isso estão aqui com a gente a Aline Pacheco, que é psicóloga, e também a Catiane Rodrigues, que é assistente social e trabalham na APECAM aqui do município. Sejam bem-vindas, meninas. Tudo bem, minha xará, Aline? Tudo tranquilo, né? É um prazer estar aqui contigo, conversando um pouquinho e falando, né, sobre prevenção, que é um tema tão importante que muitas vezes a gente deixa de fazer. E às vezes a gente tem até vergonha, né? Vamos falar disso daqui a pouquinho. Com certeza. Seja bem-vinda, Catiane, assistente social. Tudo bem, Aline? Aos nossos internautas, né, que estão nos assistindo. Obrigada pela essa oportunidade da gente vir falar um pouquinho da nossa APECAM, né, e falar um pouquinho sobre a prevenção. Isso aí, então. A APECAM é uma associação, né, de apoio às pessoas com câncer. E que atua aqui em Dom Feliciano há muito tempo. Já faz 3 anos que a gente está aqui, né? A gente veio, na verdade, apresentar nosso trabalho, né, através de uma pessoa. Ela, né, fez esse convite e aí começou a se abrir portas aqui para a gente poder, então, estar cada vez mais crescendo com o trabalho, até porque falar sobre prevenção é muito gostoso, né? Porque prevenção significa vida, né? Então, quando a gente veio para cá, a gente começou esse trabalho, né, e onde as pessoas chegaram até nós com confiança também, para a gente poder falar um pouquinho, porque como tu falaste, muitas vezes a gente sente vergonha de fazer certas perguntas, né, até porque a gente acha que pode ser uma pergunta boba, ou então daqui a pouco a gente está atraindo algo para a gente que a gente não quer, né, e quando as pessoas chegam até nós, a gente tenta falar do tema de prevenção como algo leve, né? Porque a nossa vida ela tem que ser leve. Então, nos prevenir tem que ser como a gente acordar de manhã, lavar o nosso rosto e tomar banho. Tem que ser algo que a gente faz todos os dias. Não esquecendo, né, que o nosso grande amor somos nós mesmos. Então, nós temos que nos prevenir, né? Então, é super importante. E hoje, além do trabalho de prevenção, qual é o suporte que a APECAM presta, não só para quem tem a patologia do câncer, mas também para os familiares, né? Isso. O nosso atendimento, Aline, ele é muito fácil. O nosso atendimento é totalmente gratuito. Né? Isso é muito importante. Isso, nós temos a nossa psicóloga, eu, assistente social, temos o nosso atendimento jurídico, além dos benefícios que a gente dá para a família nesse suporte tão, neste momento tão difícil que muitas vezes, né, vem o diagnóstico do câncer. Primeiramente, o que a gente solicita para as pessoas é fazer um cadastro, né? O cadastro é levar o RG, o cartão do SUS, é o CID da doença, onde está diagnosticado o câncer, e depois a gente oferta também para essas pessoas, né? Esses benefícios, que é o atendimento psicológico,
o atendimento assistencial, o atendimento jurídico, e a gente também contempla as famílias, né, ajudando com kit de alimentação. E outros, né, equipamentos hospitalares, como hoje mesmo a gente trouxe uma cadeira de roda para uma família, né, que a gente sabe que é um produto caro, né, então auxilia e que muitas também. vezes o uso é temporário, também para poder investir, né? E se tu vai alugar também, é um valor bem alto por dia. Então as pessoas necessitam desse auxílio, né? A mesma coisa a questão dos suplementos, né? Isso. Que são doados pela PECAM. Né? Cada suplemento é em torno de R$50. R$50. Chega um momento também, dependendo do câncer, que a pessoa já não se alimenta mais, né? Então a PECAM também ajuda nesse auxílio aí também desse suplemento. E como que a PECAM se mantém? Então, né, Aline, a gente se mantém apenas com a ajuda da comunidade, de pessoas, né, de empresários, de pessoas, né, que doam um valor, né, que a gente não estipula valor nenhum, é o que você quiser nos ajudar. Né? Depois a gente vai passar o Pix, se alguém quiser também. Isso, vamos aproveitar, porque é um trabalho extremamente importante. Isso, através de doações. Aqui em Dom Feliciano, a gente costuma sempre falar, que isso é importante a gente também falar, que as pessoas aqui são muito solidárias. Ai, que bom. Muito solidárias. Nós temos um brechó aqui que fica no anexo da Câmara de Vereadores. Então, as pessoas... A sede de vocês é ali, Isso, né? é ali a nossa sede, né? Nós temos salas, né, que a gente faz o atendimento psicológico e do serviço social. E tem o nosso brechó, que também nos ajuda a manter e a comprar também esses suplementos, alguns medicamentos quando a pessoa precisa, porque a gente sabe que tudo é muito caro, né? Sim. Então a gente não tem ideia, né? A gente tenta organizar as pessoas em toda essa caminhada e trajetória. Sim. E o brechó, ele é muito importante para nós, porque foi quando começou tudo aqui, né? A gente começou ali no anexo do hospital, na verdade, com um brechó, né? E aí as pessoas chegavam até nós, conversavam, né? E aí já levavam alguma coisinha já do brechó, e também vinham muitas doações, né? Tinha perguntado da questão, né, de como tinha iniciado, e aí me veio agora, né? Porque o brechó é algo que a gente tenta manter ao máximo aqui, né, porque é um marco na nossa história aqui em Dom Feliciano, é o nosso brechó. E ali do brechó que veio a necessidade também da gente, né, e muitas vezes as pessoas iam ali para ir ali dar uma olhadinha, mas ao mesmo tempo vinham e já chamavam eu e a Aline para conversar. E ali surgia uma informação e uma ali ajuda. Já, muitas vezes já encaminhavam até para a realização desse cadastro. E o nosso grande sonho, na verdade, quando a gente estava ali, era ter uma sala de atendimento, na verdade, porque quando tu vai falar sobre a tua vida, tu não quer que todo mundo escute, né? Fica até antiético. Não é num balcão, né? Tu tá falando dos teus sentimentos, tu tá falando da tua família, tu tá falando dos teus problemas, né? Da tua particularidade. Isso, então a gente era o nosso sonho, a gente ter o nosso espaço. E quando a gente conseguiu, então, ali, né, no anexo da Câmara, a gente conseguiu fazer o brechó em uma parte e ganhamos uma sala só para o nosso atendimento. Isso foi assim, uma grande conquista para nós, né? Porque e um conforto para quem precisa, né? O usuário, entendeu? Então, a gente tem a nossa sala, né? E a gente também pretende, a gente tem muitos planos aqui para Dom Feliciano, na verdade, né? De expandir o nosso atendimento, de formar grupos, Aline, então, de apoio, né? Para as famílias, né? Para os usuários. Então, a gente sempre agradece muito, muito a comunidade daqui. Dizer que eles são muito apoiadores, assim, o que a gente precisar, a gente manda um WhatsApp ou manda para alguém, assim, a gente consegue sair daqui sempre. O nosso carro hoje está saindo lotado daqui. Ai, que coisa boa. Fica então a nossa dica, né? E a nossa pergunta. Você que está assistindo o nosso podcast, conhece a PECAM? Sabe os serviços que ela presta? Sabe onde fica? Já conhece o brechó? Comenta aí, participa com a gente desse podcast. E se você não conhece, está convidado a conhecer, tendo ou não a patologia do câncer, né? Porque é importante a gente ser solidário. Como a gente estava comentando aqui, a gente nunca sabe quando o câncer pode chegar na vida de uma pessoa. Então, se hoje a gente não precisa, amanhã talvez possa vir a precisar. E a questão do brechó realmente é marca das gurias aqui da PECAM. Então, a gente convida as pessoas a doar e também a comprar
do brechó solidário da APECAM, que fica aqui em Dom Feliciano, junto com os atendimentos no anexo da Câmara de Vereadores, que é no subsolo ali, né? Isso. Então, se você está nos assistindo, vai surgir alguma dúvida que a gente não vai comentar aqui no programa hoje, então converse pessoalmente com as gurias, procure a APECAM, faça seu cadastro, tire suas dúvidas e deixe a vergonha de lado, né? Com certeza. Com certeza. Porque o maior dom, né, o maior presente que a gente pode ter na vida da gente é a nossa vida. E a gente tem que preservar ela, a gente tem que lutar por ela. Eu sempre digo que às vezes a gente luta tanto pela vida das pessoas que a gente ama, né? A gente vai lá, a gente leva para o médico, a gente faz uma canjinha, a gente compra roupa, a gente está ali sempre perto. Mas a gente esquece da gente. A gente esquece que a gente também precisa de cuidado, que a gente também precisa dar esse mesmo amor para a gente. Então, o quanto é importante a gente parar, às vezes, e refletir sobre o nosso autocuidado, porque quando, às vezes, a gente percebe que algo mudou no nosso corpo, já tem algo instalado, já tem uma doença que está instalada ali, e já tem uma estadia muito grande. Então, quando a gente está ligado, não que a gente possa não ter a doença, né? Às vezes ela acontece, mesmo a gente se prevenindo, mas a gente pode ter um diagnóstico precoce e fazendo com que esse tratamento não seja tão desgastante, tão agressivo, né? Agressivo. Porque hoje em dia, com tantas modernidades, com tanta evolução, realmente descobrir no início a doença, uma chance muito maior de cura, né? Sim, e outra coisa, né, Aline? Uma das coisas que a gente ouve muito, eu fui diagnosticado com câncer, eu tô com uma doença ruim, Deus me castigou, o que que eu fiz de errado, né? A minha vida acabou, agora eu vou ter que já organizar tudo para minha morte, e na verdade não é isso, não é um castigo, né? Ninguém escolhe ficar doente, e com certeza Deus não nos manda também como um castigo. Nos manda para aprender com as situações, né? Com certeza, né? E sempre tem uma forma da gente aprender. Mesmo que aconteça a morte, né, nós temos algo para deixar, né? Nós temos um legado para deixar, e esse legado vai continuar vivendo na vida das outras pessoas. Então a gente não morre, na verdade. A nossa história permanece, né? Com certeza, na história de luta, na história de alegria, né? Toda a nossa vida é... Porque todo mundo vai ter um fim na sua vida. Toda vida tem um fim, tem um ciclo final, né? Se vai ser com um câncer ou de que forma vai ser, nenhum de nós sabe, né? Então talvez pessoas com câncer vão viver muito mais do que nós que estamos aqui sem câncer até o momento. Sim. Então, eu entrevistei outras meninas aqui a respeito desse assunto, que elas estão vivendo esse momento, né? Uhum. E elas estão passando muito bem, na medida do possível, por isso. Porque foi uma escolha delas não viver a doença, né? Então, elas estão fazendo todo o procedimento que é necessário, elas estão correndo atrás, mas elas decidiram que não era o câncer que ia definir o ritmo da vida delas, né? Uhum. Que elas queriam se cuidar, que elas queriam viver, e uma delas até deu o depoimento que ela superou as expectativas dos médicos já. Os médicos tinham dado 6 meses para ela em cadeira de rodas. Faz 2 anos e meio, ela não foi para cadeira de rodas e tá maravilhosa, né? Então, eu acredito que o estado de espírito da pessoa ajude muito no tratamento, né? Com certeza. Porque aí a nossa energia, a nossa vibração, a nossa imunidade, quando a gente tá bem, né, a nossa imunidade fica melhor. Com certeza. Porque o que acontece? A gente não é a doença. A gente não é a doença. A gente é a pessoa. É a Maria, é o José, né? É aquela pessoa. Indiferente se tem um diagnóstico de câncer de mama ou de câncer de fígado, né? Tu é aquela pessoa. Só que, muitas vezes, o estigma da doença faz com que tu assuma uma personalidade que não é tua, né? Aquela personalidade, já perdi a guerra. Então, vamos deixar assim. E, na verdade, não é isso, né? Nós somos fortes e nós descobrimos a nossa força no momento que a gente tem que enfrentar uma guerra, né? E quando a gente enfrenta a guerra, a gente pode ter vários resultados que a gente nem imagina, como esse resultado dessa moça aí, né? Que ela tá lutando. Que deram 6 meses e hoje tá super bem, né? 2 anos, né? Bem, claro que passou altos e baixos, relatou para nós que não foi fácil, mas ela disse que quando ela decidiu se agarrar com Deus, quando ela decidiu que ela ia viver, ela disse, não, eu vou viver.
Aí ela começou a ver tudo de uma outra maneira. Ela começou a não deixar as coisas para depois, né? Ela começou a ver a vida com outros olhos. Ela aproveitou a oportunidade. Em vez de se lamentar, em vez de ficar ali choramingando, em vez de ficar depressiva, né? Ela, claro, teve um momento de depressão, porque eu acredito que todos que passam por isso têm. Quando recebem o diagnóstico, né? As pessoas relatam muito que perdem o chão, né? Que parece que terminou tudo ali, né? Mas nada, eu acredito que dê para comparar uma vida com a outra, uma doença com a outra. Mas mesmo pessoas que não têm a patologia do câncer passam por momentos assim, né? De altos e baixos e conseguem superar. Então eu acredito que o papel da PECAM está aqui para dizer para as pessoas que têm vida mesmo com o câncer, né? Que é possível estruturar a família e organizar a vida de alguma maneira que fique mais leve, né? Para passar por isso. Porque o corpo tá ali como um hospedeiro do câncer. Vamos trabalhar para que ele saia dali e a vida continue como vocês disseram. A gente deixa uma boa história, né? A gente sempre deixa alguma marca. Que essa marca seja boa, né? Nós falamos agora, mas a nossa campanha do ano passado, né? Tô com a camiseta do ano passado, né? Falava muito sobre mente, corpo e espiritualidade. Isso tudo que a gente falou, né? A gente precisa, o nosso corpo, claro, respeitar o nosso corpo, né? Mas a nossa mente também é muito importante e a nossa fé, nossa espiritualidade, entendeu? Seja na religião que for, quiser, né? Mas que acredite. A gente sempre fala muito que espiritualidade é diferente de religião, né, Aline? Que a espiritualidade é a nossa conexão do nosso eu com o sagrado, né? O nosso entendimento. Que a gente não está aqui só de passagem, a gente está aqui por um propósito, a gente tem uma missão aqui, né? E justamente a gente veio para cá porque a gente tem um valor imensurável que não tem como ser pago, né? Então, isso é espiritualidade, é reconhecer o meu valor, né? E religião é a questão do nosso culto, né? É a comunidade que nós vivemos, é aquele a rotina, os ritos da religião. Isso é religiosidade, né? Então a gente sempre diz que nós somos seres espirituais, né? Então a gente tem que achar, né, esse meio de nos equilibrarmos, de reconhecermos o nosso valor. Nosso pertencimento no mundo, né? A hora que a gente entende o nosso lugar e a nossa missão, com câncer ou sem câncer, a vida tem um outro sentido. Muito mais leve, né? Com certeza, né? E é dessa forma que vai se ressignificando a vida, que vai se vendo a vida de uma forma totalmente diferente e vendo muitas vezes que há possibilidade, sim, de ser feliz mesmo estando doente. O que acontece? Muitas vezes tu tem esse diagnóstico e é o momento que tu vai te cuidar. Tu nunca te cuidou, tu nunca teve esse tempo para te cuidar. E naquele momento ali tu tá vendo, poxa, né, eu preciso me cuidar, eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou de verdade. Quantas pessoas se descobrem com a doença, né? Sim. E quantas pessoas, né, conseguem também perceber que é preciso se perdoar, é preciso perdoar os outros, é preciso mudar o ritmo de vida, é preciso parar um pouco. Às vezes a gente está tão acelerado no nosso trabalho, no nosso dia a dia, que a gente esquece até de ouvir as pessoas, a gente só respira porque é automático. Esse do automático é incrível, né? A gente só respira porque é automático, né? E a gente esquece. Então, nesse momento, é o momento de repensar, é o momento de ouvir as pessoas e se ouvir também. E é o momento de fazer com que a tua vida seja diferente realmente. Mesmo que tu esteja já um diagnóstico que seja de cuidado paliativo, onde não tem mais a cura, né? Mas tem a chance de rever e de ser feliz, sim. Né? De mostrar que a vida é muito mais do que a gente imagina. Com certeza. E os planos de Deus, independente da crença de cada um, são sempre melhores que os nossos, embora no momento a gente não entenda, né? Mas na hora certa todo mundo acaba entendendo, né, os planos de Deus. Mas, gurias, o trabalho de vocês é extremamente importante, não só aqui em Dom Feliciano, porque vocês não atendem só aqui, né? Vocês atendem em outros lugares também. Né? Toda essa parte aqui, Tapes, Cristal, Amaral, Arambaré, Sentinela. Tudo com vocês. E é um trabalho que ele é dia a dia, o ano inteiro, não é só outubro e novembro onde a gente fala de câncer. Não é. Na verdade, a gente precisa, né, cuidar da nossa saúde todos os dias, né? A gente não pode onde está a prevenção. Não se pode deixar só para outubro, por exemplo, para fazer uma mamografia, se tu descobriu que o teu seio tá, né, ali diferente, com um nódulozinho,
né, em janeiro, não vai deixar para outubro, tu vai procurar, né? Se tu viu que o teu corpo tem alguma diferença, ou se tu tá sentindo algum sintoma que não é legal, que tu viu, percebeu que não tá bem, tem que procurar um médico, sim, né? As pessoas falam muito que quem procura acha, né? E a gente diz o quê? Quem procura, cura, né? E se achar precocemente... São mitos da doença, né? Mais uma vez entra aqui também alguns mitos, porque a doença e o tratamento trazem alguns mitos também, como esse, quem procura acha. Ora, né? Sim. A prevenção é encontrar no começo e poder tratar. Com certeza. E se a gente achar no início, a probabilidade de cura é muito grande, né? Se a gente, por exemplo, o câncer de próstata, que agora é o novembro, a gente fala da saúde do homem. No início, ele tem 90% de chance de cura. Ele é um dos cânceres mais curáveis, né? E quando se passa muito tempo, se tem uma estadia muito grande, ocorre metástase nos ossos. E esse é um dos cânceres mais comuns nos homens, né? Sim. Ele atinge muitos homens. Muito. Né? E então, tem aí o preconceito, né? Muitos tabus em relação aos exames que são propostos, entendeu? São exames de toque, né? Então as pessoas têm muitos tabus ainda em relação a esse câncer de próstata. Então a doença, ela enfrenta também muitos preconceitos, mais do que a agressividade dela no corpo da gente. Eu acredito que a falta de informação é uma das piores. Né? Sim, com certeza. Tem uma das coisas que a gente fala muito no Novembro Azul, Aline, que os homens eles fazem o PSA, que é aquele exame de sangue, né? E o que acontece? Às vezes a pessoa tá com um nódulo, né? Tá com um tumor maligno e no PSA não aparece nada, né? E aí vai para o exame de toque e aí realmente está o tumor ali. Então as pessoas terem essa atenção, né? De fazer o PSA e fazer também o exame de toque. É um exame que dura menos de 7 segundos. É muito rápido. É super rápido, né? Os homens, eles têm aquela ilusão que né? O toque vai ser o dedo inteiro, né? Tem os mitos, né? E na verdade não, entra só a primeira porção do dedo para fazer esse exame. Né? É um exame rápido, não vai mexer com a virilidade de ninguém. Não vai dizer que tu é, né, mais afeminado por causa que tu fez um exame, até porque isso não tem nada não a ver. Não existe a medicina, gente. Não tem nada é que nem a gente precisa fazer o exame de toque. A gente faz em casa na gente mesmo e ainda precisa ir no médico para volta e meia, o médico ou a médica poder comprovar, né? Então a gente precisa realmente cuidar. E querendo ou não, Aline, a gente tem essa questão de que o toque no corpo é sexualidade, é sexo, né? Se eu tô tocando no meu corpo é para mim ter prazer sexual. E, são tantos mitos que atrapalham a informação. É verdade. Sabe? Então é que nem eu falo nas palestras, a mulher ela tem que apalpar os seios, o homem também pode ter câncer de mama também tem que apalpar, e o homem também tem que apalpar o seu pênis, o seu testículo, né? Tem que se conhecer, na verdade, e notar o que tá diferente, né? Com certeza, e às vezes a gente fica com tantos mitos na cabeça da gente, com tantos preconceitos na nossa cabeça, que a gente vai deixando de lado o nosso autocuidado. E é necessário, né? E a gente sabe o quanto o homem sofre com isso, né? Porque desde pequenininho eles são ensinados a ter um ritmo de vida. Por isso a importância das campanhas, né? Cada mês tem uma campanha diferente, mas são cuidados que tem que ter o ano inteiro, né? Esse mês é dedicado a esse alerta, mas não é que só em novembro tu vai te tocar, vai te cuidar, né? Isso para os homens, até porque o câncer, ele não tem idade, não tem sexo para acontecer, ele acontece nas crianças, acontece nas mulheres, acontece nos homens. Está acontecendo muito cedo. E muito cedo. Muito cedo. Porque antes a gente tinha idades, assim, tipo, o câncer de mama, né? A gente tinha mulheres com 50 anos, né? Hoje está aparecendo com 27 já. Então, tá diminuindo a idade. E o quanto é necessário, né? Porque hoje de manhã a gente estava até conversando sobre isso, né? Porque as mulheres dizem, mas eu vou me cuidar só a partir dos 40. A minha mãe nunca teve, então eu não vou ter também, né? Não tenho ninguém. Vidas diferentes. Não tenho ninguém na minha família que tem câncer, então a minha probabilidade de ter câncer é 0. E não é assim. Muitas pessoas que estão com diagnóstico hoje em dia oncológico não tem nenhum caso na família.
São os primeiros que estão tendo diagnóstico, né? E uma coisa muito importante que a gente sempre fala é conhecer a história da família. Nós precisamos conhecer a história da nossa família. Às vezes, vou te dar um exemplo que aconteceu há uns anos. Um senhor teve câncer de próstata, tá? E na minha família, nenhum homem teve, né? E aí a gente foi conversando, e aí daqui a pouco eu disse, não, mas o pai da minha mãe teve. Por quê? Porque a minha noção é que a família do meu pai não teve, então se a minha família do meu pai não teve, eu não tem problema, né? E na verdade o avô materno também é da família. Sim. Então às vezes a gente não faz essa ligação. E a gente tem que conhecer assim, a história da nossa mãe, a história da nossa avó, a história da nossa bisavó. É necessário. Para entender a nossa saúde. Para entender. Né? Não significa que a gente vá ter a doença, né? Mas é necessário para a gente fazer a prevenção. Né? Agora a gente tem esse mapeamento genético que pode ver, né, se tem a probabilidade, se não tem, né, se os filhos têm a probabilidade de desenvolver, né, a doença. Ainda é um pouco caro para se fazer e o SUS não oferece ainda, mas tem a probabilidade da gente fazer. Mas tudo isso a gente tem que estar se cuidando, a gente tem que estar se prevenindo. Né? E é super importante. Né? Porque se a gente investisse em prevenção, a gente não gastaria tanto com o tratamento. E é uma doença do século. Né? Tanto a depressão quanto o câncer, a gente nota que o aumento é muito grande. Às vezes a gente para pensar e parece que não tem outras doenças, porque se fala tanto na depressão e no câncer, e câncer em diversas partes do corpo. Antes era câncer de mama, né? Lá de vez em quando um câncer de próstata. Uma porque não se tinha tanta informação, o acesso à informação não era tão fácil no passado, né? Hoje em dia tudo é muito rápido. E outra, eu acho que também por causa das descobertas, né? A medicina evoluiu bastante, então... Antes a gente não falava tanto de outros tipos de câncer, como o câncer de boca, né? Como o câncer de esôfago. Falamos aqui no outro podcast sobre isso. Então, são cânceres que são extremamente agressivos, que a gente sabe, né? De pescoço, né? Então, são coisas de pele, né? De pele. Então, a gente precisa... ter o autocuidado, não adianta. Precisa se cuidar. E pra gente fazer uma prevenção, né, Aline, eu sempre falo isso, a gente tem que cuidar o nosso modo de vida. Né? Antigamente, se falava que o grande vilão era o cigarro, por exemplo. Não que ele não seja vilão ainda, né? Ele é, né? Mas a nossa alimentação, ela tá muito errada. Então, a alimentação, ela tá sendo uma grande vilã. E hoje é uma das nossas maiores inimigas, né? Sim, os fast food, isso, a correria. Rápidas, né? Isso. Né? A gente chega em casa, a gente trabalha o dia inteiro. O que a gente quer fazer? A gente quer fazer uma comida que seja muito rápida, ou então encomenda um lanche, come o lanche e já vai dormir. Né? E aí tu não faz a digestão. Não pratica exercício muitas vezes, né? E é necessário. Né? A gente tem que ter esse cuidado. Né, a questão da ingestão também de bebida alcoólica. Né, eu sempre brinco que eu gosto de tomar uma cervejinha, mas isso não pode ser diariamente. Né, a gente tem que tomar lá de vez em quando. Né, a gente tem que ter esse autocuidado com a gente. É porque, na verdade, o nosso corpo é o nosso veículo, né? Se eu não cuido do meu carro, se eu não mantenho a manutenção dele ali, se eu não coloco a gasolina correta, o combustível correto, chega uma hora ele vai me deixar no meio do caminho. Isso. É a mesma coisa com o nosso corpo. A gente tem atitudes preventivas que a gente pode fazer. Né? Então, se a gente puder fazer, claro, às vezes a gente não consegue fazer todos os dias. Sabe que com essa nossa conversa, a imagem que fica me passando é agora só para o mundo que eu quero descer. Porque parece que a gente está fazendo tudo errado. Né? A gente acorda pensando em trabalhar, a gente corre querendo trabalhar mais, é sempre em busca de pagar aquela conta, de trocar aquele carro, de fazer aquela reforma na casa. E aí, aonde está o tempo para o meu exercício físico? Aonde está o tempo para os meus exames? Aonde está o tempo para o meu lazer? Aonde está o tempo de eu fazer uma salada? Né, de fazer uma comida fresquinha. Onde está o tempo do meu bem-estar, né? De fazer alguma coisa que me deixe tranquila, que me deixe, né? Que eu consiga fazer no meu dia a dia, né? Que me dê alegria. E eu acredito que isso é para todo mundo, né? Acho que aquelas pessoas que conseguiram encaixar o lazer, a vida, o cuidado com o trabalho, tá muito evoluída.
né? Tá num ponto que pode vir aqui participar do podcast e nos ensinar como fazer. Dá as dicas pra nós. Porque eu sei por mim, todo mundo me conhece, eu corro muito, né? E eu tô numa fase da vida bem dessas, assim, né? De ver o quanto eu preciso me organizar para mudar algumas coisas. De repente, abrir mão de algumas para investir em outras, né? E é realmente isso, a gente conversando sobre isso, me veio um balão aqui na mente, tipo assim, ó, para o mundo que eu quero descer, me organizar e voltar para a vida, né? Eu acho que essa nossa conversa serve para quem está nos ouvindo fazer isso. Parar agora, parar tudo, né? Elencar as prioridades, né? Será que aquela hora extra que eu tô fazendo é tão importante para mim ou eu posso trocar por um esporte, né? Será que aquele lanche que eu tô fazendo, o tempo que ele vai levar para chegar, eu não consigo preparar uma refeição? Acho que são questionamentos que a gente tem que fazer pra gente mesmo, né? E talvez através do programa, através da nossa comunidade, um conversando com o outro, a gente consiga mudar esses hábitos, né? É verdade, né? E a gente tem realmente que lutar por nós, né, Aline? Se a gente não fizer por nós mesmos, quem vai fazer? Às vezes a gente espera muito do outro. Tem isso também, né, doutora? Depende muitas vezes, né? Disso. Se não vir não cozinhar comigo, não vou fazer. Não vou fazer. Se não vir caminhar comigo, sozinha eu não vou. Né? As mulheres têm muito nisso, né? Se a minha amiga não for hoje, eu não vou. Se meu marido não for também, hoje eu não vou, né? Ou alguém, entendeu? Ir comigo. Sozinha não tem graça, é perigoso. E já começa a colocar um monte de empecilhos pra não realizar as coisas. Mas sabe que isso é outra coisa do mundo moderno. A gente não sabe mais ficar sozinho. Sim. Né? A gente tem que estar sempre conectado no celular, tem que estar sempre com alguém do lado, com um rádio ligado, uma TV ligada. Eu acredito que aqueles momentos a sós, pra gente respirar e se conhecer, estão cada vez mais raros, né? Até porque a nossa mente está cada vez mais barulhenta, né? Ela tá necessitando falar e a gente não quer ouvir. Sabe que uma vez eu ouvi um médico falar isso, que a gente não fica mais sozinho porque a gente tem medo da gente mesmo. O que o nosso inconsciente vai nos dizer quando a gente tá sozinho? Eu ouvi isso e fiquei pensando muito. Ele disse, tu chega em casa, a primeira coisa que tu faz é ligar a TV, mesmo não tendo ninguém para assistir. Para e pensa, tu não quer te ouvir. E aí aquilo foi um alerta assim tão grande. Faz anos que eu escutei ele falar isso. E toda vez que eu chego em casa, dificilmente eu tô sozinha com 3 crianças, né? Mas eu penso muito nisso que ele disse, né? Eu vou botar mais barulho ainda ou vou me escutar, né? Como tu disse, a gente tá muito barulhento, né? A gente tá sempre, parece que fugindo, né? É uma fuga, muitas vezes. E isso não deveria ser assim, né? A gente deveria primeiro se escutar, saber as nossas dificuldades pra gente poder trabalhar elas e depois, né, então, ouvir as outras pessoas para poder ajudá-las. Mas a gente faz o caminho inverso. Incrível, gente. Por isso que a gente precisa de informação, a gente precisa de mais podcast como esse, de mais convidadas como essa e de mais patrocinadores como os nossos, que nos ajudam a trazer informação dessa maneira descontraída e leve para chegar até você. Então a gente agradece muito o patrocínio das lojas Benoit, Focus Energia Solar, Ótica Central, Ozonioterapia e agora Tecmac Mahindra. Porque mais do que divulgar os seus produtos aqui no Donfa News, eles apostam nos nossos podcasts, nas nossas informações, no nosso conteúdo e na nossa notícia. E a gente espera que você de casa também esteja gostando. Por isso a gente pede, compartilhe esse podcast com quem você acha que está precisando ouvir nesse momento. Ou compartilha simplesmente no seu feed para que mais pessoas tenham acesso. Comenta aí as suas dúvidas para que as gurias possam voltar aqui em outras vezes, trazendo outros assuntos. Acredito que um deles pode ser sobre mitos e verdades, que hoje surgiram vários aqui, né? Bom, né? Nosso primeiro programa de muitos, né? Vamos trazer aqui assuntos individualizados para que a gente possa focar mais nas informações. E hoje, então, a gente trouxe aqui a Aline Pacheco, psicóloga da APECAM, a Catiane Rodrigues, assistente social. Elas prestam atendimento na APECAM aqui em Dom Feliciano, que fica no subsolo da Câmara de Vereadores. E quais são os dias e horários de atendimento da APECAM para quem precisa tirar suas dúvidas? Bom, o brechó ele funciona, né, de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e da 1 às 17. A Luana, que é a responsável. E como que está sendo os nossos atendimentos? Esse mês de novembro é um mês assim que a gente está na correria, que é muita palestra, são eventos. Então a gente vai, hoje a gente está aqui, né, e a gente vem também no final de novembro agora, e isso depois no início de dezembro. Então aproximadamente de 15 em 15 dias. Isso.
E quem faz o cadastro ali pode já deixar agendado o seu atendimento? E isso, Sim. chega, conversa com a Luana ali, né? Diz, ó, Luana, eu quero fazer o cadastro, por exemplo. A Luana já conversa com a Kátia dá a data, o horário certinho, até para não ficar esperando, né? Porque às vezes a pessoa tá fazendo químio, por exemplo, tá com os efeitos colaterais, tá debilitado, então não tem que ficar muito tempo esperando. Então a gente já coloca... Isso, e através mesmo do nosso WhatsApp, né, que a gente utiliza da nossa unidade, né, 3671-4455. Então, ó, Que o só- número fixo é o mesmo Isso. WhatsApp. Isso às vezes gera uma confusão, né? 3671-4455. Manda ali uma pergunta, sua dúvida, pergunta quando é que a gente vai estar aqui em Dom Feliciano. Hoje em dia, Gente, um pré-atendimento online pode ajudar bastante, né? Claro, a Com gente certeza. já começa a organizar as famílias. Então, Isso. gente, muito legal. Atendimento psicológico, assistencial e ainda jurídico na APECAM aqui em Dom Feliciano, muito importante, porque ele não é só para quem tem a patologia, mas para sua família, para estruturar a família, porque é algo que mexe com toda a família, com a estrutura, né? Não Sim. só financeira, mas da organização da casa, principalmente quando afeta uma mulher, que é a que cuida da casa, ou quando afeta o homem, que é aquele que às vezes provê o maior valor, né? Então, mexe com toda a família. E que fique claro aqui que a gente não pode ter vergonha de nenhuma situação que a gente passa na vida, né? Porque são coisas que acontecem e com o câncer não é diferente. Na outra entrevista que eu fiz e nos feedbacks, quando as pessoas entram em contato com a gente, a palavra vergonha apareceu muito. E isso me preocupou bastante. Por isso eu ainda pressionei as gurias, elas estavam com a agenda corrida. Ai, por favor, vamos conversar, vamos fazer o programa, porque eu notei uma necessidade muito grande de falar sobre isso, né? Que a gente não pode ter vergonha de nada que acontece na vida da gente e muito menos de ficar doente, seja a doença que for. A gente está hoje aqui falando sobre o câncer, mas seja lá o que aparecer na sua vida, que a gente consiga e procure o apoio. Não tenha vergonha de procurar. Com É certeza. muito importante. E pra gente é um prazer também estar aqui aqui no teu programa também, e informando as pessoas, né, o quanto é importante nos procurar também e tirar as dúvidas, como a gente estava falando. A gente vai vir falar sobre mitos e verdades, né, e falar um pouquinho desse preconceito que muitas vezes, né, faz que a gente esconda muitas coisas e pode ser um diagnóstico que a gente pode prevenir bem antes, né, algumas coisas ali. Verdade. E às vezes uma pergunta que para nós pode ser boba, né? Para aquele profissional pode estar esclarecendo e tu pode ser a pergunta de outras pessoas também. Nessa questão de pergunta, né, eu que estou sempre entrevistando o pessoal, eu acredito que não tenha pergunta boba, porque cada um tem o seu nível de conhecimento, né? Com certeza. Então, o que pra ti, porque tu trata todo dia, é simples de responder, pra mim é algo que vai preencher meu conhecimento, porque eu nunca falei sobre isso. E uma das coisas que eu sempre falo, né, Aline, de nada vale o nosso conhecimento se a gente não compartilhar ele. De Esse é o nada objetivo vale. do nosso programa, esse é o Isso. objetivo do nosso Dom News. Estamos aí comemorando 4 anos esse ano, Tá bem. né? E o nosso objetivo principal, quando a gente pensa, vamos colocar, vamos, mas por que a gente vai colocar, né? Porque é algo assim que quem conhece sabe que não é para ficar rico, né? Mas a gente pensa muito nessa questão de ser útil, de levar informação, de dar espaço, de dar voz para os assuntos fundamentais, né? Então, realmente, conhecimento, se tu não for para passar adiante, até porque tu multiplica quando tu compartilha, né? Com certeza. E a gente é multiplicador e a gente é protagonista também da nossa vida, né? E a gente tem que impactar as outras vidas também. Então, se eu puder passar informação, se eu puder pelo menos dar 1% de ajuda na vida daquela pessoa, por que não? Gente, ela falou a palavra aqui, ó, impactar. Se é pra gente impactar, vamos causar, né? Vamos causar uma boa impressão, vamos deixar uma boa marca, vamos fazer a diferença, vamos passar por essa vida deixando um legado legal, um exemplo, né? De fé, de força, de esperança e de informação. Porque sem informação a gente não vai a lugar nenhum. Ela é importante para prevenção, ela é importante para o tratamento e ela é importante para ajudar o próximo.
Isso aí. É isso, meninas? Valeu, então. Obrigada. Aline Pacheco, Catiane Rodrigues, da APECAM, aqui de Dom Feliciano, trazendo informações importantíssimas. Eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Eu sou a Aline Rosiak, me despeço aqui agradecendo o patrocínio de lojas Benoit, Focus Energia Solar, Ótica Central, Ozonioterapia e Tecmac Mahindra. E vou deixar na descrição do vídeo o Pix da APECAM para você fazer a sua doação e ajudar esse trabalho maravilhoso continuar sendo feito aqui no município de Dom Feliciano. Valeu, gurias! Valeu. Muito obrigada.